boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 6. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês. Estão todos preparados para a nossa English Class? Eu espero que sim, hein? Tivemos aí nosso descanso muito merecido, nossas férias. Foi bem breve, mas é claro, foi suficiente para que a gente possa retornar com nossos votos mais poderosos de confiança, de trabalho, de produtividade, de compromisso, pessoal. Vamos que vamos. E é claro, eu espero que todo mundo esteja preparado para o nosso encontro de hoje. Estou vendo aqui que está recheado de gente. Que maravilha! É muito bom ver todo mundo aqui participando da nossa aula. E é claro, né, gente? Não é só estar ligadinho, não. Tem que participar. Quanto mais vocês participam, mais o nosso encontro fica interativo, mais o nosso encontro fica legal. Não guardem as perguntas, pessoal. Fiquem à vontade. A aula é de vocês. Vocês podem e devem participar o quanto vocês acharem que é interessante e que é necessário, tá ok? Então, oficialmente, sejam muito bem-vindos, boa noite para todo mundo e vamos que vamos. Pessoal lá de Bom Jesus, sejam muito bem-vindos. Galera de Bonfim do Piauí, muito boa noite. Galerinha de Canavieira, sejam bem-vindos. Pessoal em Cocal de Telha, é um prazer ter vocês aqui no nosso encontro. Galerinha de Eliseu Martins, sejam muito bem-vindos. Pessoal em Colônia do Gurgueia, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente, hein? Galerinha de Inhuma, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês conosco. Pessoal em Jatobá do Piauí, sejam muito bem-vindos. Pessoal em Jerumênia, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui, hein? Jerumênia 1, 2 e 3, que maravilha! Pessoal que nos acompanha pela Seduc, Seduc 1, Seduc 2, galerinha de Madeiro, olha só, sejam muito bem-vindos também. Pessoal em Novo Santo Antônio, galera em Oeiras, sejam bem-vindos. Pessoal em São Pedro também é um prazer ter vocês aqui. A galera em São Francisco de Assis do Piauí também é um prazer. E é claro, o pessoal que nos acompanha em Teresina. Galera, é um prazer ter vocês aqui conosco, compartilhando aqui o nosso espaço de sala de aula. Saibam que sem vocês não teria como ser tão produtivo, ser tão interessante, tão empolgante estar aqui com vocês. Então, galerinha, vamos que vamos. Olha só, para a gente iniciar o nosso semestre, vamos trabalhar com o gênero textual, viu, gente? Gêneros textuais em foco, é importantíssimo que você esteja ligado no que são esses gêneros textuais. Meu nome é Adriano de Alcântara, você já me conhece. Nossa aula é de inglês, nossa English Class. Para o encontro de hoje, vamos tratar de gêneros textuais. Hoje, dia 1º de agosto, nosso primeiro dia desse mês maravilhoso, hein? Que inicia aí esse segundo semestre. Sejam todos bem-vindos, vamos que vamos. Galerinha, para o nosso encontro de hoje, a gente vai focar em estudo de gêneros textuais. Então aqui eu já vou fazer uma pausa e falar um pouquinho com vocês sobre gênero textual. Galera, não confunda, pelo amor de Deus, não confunda gênero com gênero textual. Professor, gênero, você pensa em masculino e feminino. É quando você está falando de flexão, seja verbal, nada disso. Hoje nosso encontro é sobre gêneros textuais. Professor, o que é um gênero textual? Gente, gênero textual é quando você observa que o texto possui um conjunto de características que é mais ou menos estável, que não é necessariamente seguindo a risca, mas que tem certa estabilidade. Professor, como assim? Pessoal, se você procura, por exemplo, um texto que seja uma bula de remédio, pensa um pouquinho.
A bula de um remédio, gente, ela vai ter certas características que toda bula precisa ter. Como assim, professor? Quando você pega uma bula de remédio, você pensa, por exemplo, em quantidades de medicação, nas contraindicações, nos possíveis efeitos colaterais que esse medicamento tenha, nas pessoas que esse medicamento é o alvo, se esse medicamento é para mulheres ou para homens, se é para crianças ou se é para idosos. Isso tudo, gente, é necessário que você encontre em uma bula de remédio. Por exemplo, um outro gênero textual, se você pensa no gênero receita. Professor, tanto faz se é uma receita de bolo, ou se é uma receita de torta, ou se é uma receita de frango. Pois é, gente. O gênero receita, ele vai seguir basicamente as mesmas características. Quais são as características, gente, de uma receita? O que você procura encontrar em uma receita? Basicamente, você vai encontrar o que é a receita de quê? Você vai encontrar os ingredientes da sua receita, depois você encontra as porções, para que a receita fique do jeito que é para ser, senão você vai ter muito frango, ou muito queijo, ou muito tempero. Você vai observar também o modo de preparo, como é que você faz aquela comida. E, em seguida, é claro, a finalização. Você vai perceber quantas porções aquilo rendeu. Gente, essas características são comuns às receitas, ao gênero textual receita. Professor, e o gênero textual que nós vamos visualizar, que nós vamos trabalhar no encontro de hoje, galera? Vamos falar então hoje, nosso segundo ponto no roteiro da aula de hoje. Contos, crônicas e romances. Tá ok, gente? Contos, crônicas e romances. Professor, romance romântico? Não necessariamente, meu querido. Romance não necessariamente é romântico, tá ok? Você pode ter um romance policial, você pode ter um romance de detetive, você pode ter um romance de ficção científica. Aí é com você. Mas não necessariamente um romance vai envolver um par romântico, tá bom? Então, gente, e é claro, nosso terceiro ponto, prática, prática e prática. Galera, quais as habilidades nós iremos tratar no encontro de hoje? Por hoje, nós iremos entender a linguagem e as suas manifestações como fontes de legitimação de acordos e condutas sociais, reveladores de outros costumes e visões de mundo. Perceber então, galera, ó, que cada ato de linguagem possui perspectiva, possui uma visão de mundo, tá ok? Isso é importantíssimo que você perceba, tem um viés, tá ok, gente? E o nosso segundo ponto, nossa segunda habilidade, é a habilidade de conhecer e usar a língua inglesa como instrumento de acesso à informação, galera. Ter acesso à informação. Em um mundo como o nosso, em um mundo globalizado, é certamente algo vital, é algo fundamental. E aí, galera, observar informações, grupos e culturas diferentes a partir da língua inglesa. Beleza? Vamos que vamos então, gente. Vamos lá. Did you know? Você sabia? Vamos procurar então o que a gente chama em inglês de inside information, aquela informação que está por detrás dos panos, que está por dentro, que a gente por vezes encontra nas entrelinhas. Vamos lá então? Que informação é essa, professor? Vamos que vamos. Pessoal, para a gente iniciar o nosso encontro de hoje teórico, nós vamos falar, olha só, stay tuned, fique ligado. Vamos falar de textos fictícios e textos não fictícios. Professor, e o que é que significa ficção? O que é isso? Galera, ficção
é o contrário de verdade. É quando você utiliza a sua imaginação para algo. Observe então aqui o nosso textinho aqui em inglês. Olha só. Fiction e non-fiction. Ficção e aquilo que não é ficção. Olha para a imagem primeiro. Professor, aqui na imagem, eu tenho aí, olha só. Ixi, é um macaquinho. O macaquinho está sentado numa carteira escolar. Está lendo um papel. Está com fone de ouvido. Pessoal, dá para isso acontecer? Na vida real? Não. Mas é aí que está. A ficção não tem esse compromisso com a verdade. A ficção extrapola essa realidade. Ela extrapola isso que é verídico. Ela vai além. Então, gente, aquilo que é fictício se refere aos plots, aos enredos, settings, aos contextos e aos characters, os personagens. E é claro que eles são criados a partir da imaginação. Galera, aqui você tem que pensar em duas possibilidades. Você pode pensar nessa imaginação fantástica, extraordinária, aquilo que vai além, ou não. Poderia até ser verdade, mas não necessariamente é verdade. Pensa, por exemplo, olha só, que ontem eu estava na praia. Ih, pessoal, isso é ficção. Não é verdade. Mas, professor, mas poderia até ser, não poderia? Poderia. Contudo, não é verdade, então é ficção. Mas, se eu digo que ontem eu estava no planeta Marte, aí não, galera. Aí, além de ficção, já extrapola essa barreira do verídico, da verdade, porque vai além da fronteira da nossa imaginação, que a gente chama de fantasia. Tá ok, gente? Já é um mundo fantástico. E, para a ficção, isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque, mais uma vez, a ficção não tem compromisso com a realidade. Não tem compromisso com a verdade. Professor, então, os dois exemplos, os dois casos de estar na praia e de estar em Marte, os dois são exemplos de textos fictícios. Verdade. Os dois são exemplos de texto fictício. Contudo, um deles poderia até ser verdade, de estar na praia. Não é que seja impossível, não é real, não está acontecendo porque não aconteceu ontem. Agora, de eu estar em Marte, infelizmente, a nossa tecnologia ainda não nos permite. Então, é algo fantástico. Ok, gente? Observado isso, podemos observar que a gente utiliza a ideia da ficção, pessoal, muitas vezes para o entretenimento, para se divertir. E aí, olha só, alguns exemplos que nós temos aqui. A Book About a Cat That Talks. Nós temos aí, olha só, um livro em que um gatinho fala. Pessoal, quando nós temos um livro do qual o personagem, que é um gato falando, é ou não é ficção, galera? É ficção, gente, não tem verdade nisso. Inclusive, esse é um gênero que nós conhecemos como fábula. Lembra disso, gente? A fábula, ela é aquele gênero textual no qual os personagens são animais. E esses animais têm características humanas. Então, esses animais falam, esses animais se comunicam, esses animais pensam, esses animais... Tudo isso não é característica animal, mas as fábulas têm essa característica. Outra característica das fábulas é trazer no final o que a gente chama de moral da história. Por quê, gente? Porque na maioria das vezes as fábulas são elaboradas para crianças. Então, se ela é elaborada para uma criança, é importante que no final tenha algum ensinamento. Tá ok, gente? Maravilha. O segundo exemplo, olha só, é um cartoon on TV, aquele desenho animado. Desenho animado, pessoal, na maioria das vezes é ficção. Se você pensa no Pica-Pau, você não vai pensar que aquilo é verdade.
porque, mais uma vez, é impossível daquilo estar acontecendo. Então, não há compromisso com a realidade, é um texto fictício. Já o nosso segundo texto, nosso segundo exemplo de non-fiction, é um texto não fictício, não ficcional. Galera, se é não ficcional, ele vai se referir a fatos, histórias factuais. O que é algo factual, galera? É algo que envolve pessoas reais, eventos verdadeiros, eventos que realmente aconteceram. É importante que você perceba isso, porque na grande maioria das vezes, textos não fictícios vão trazer, olha a palavra-chave, está até destacado em vermelho, ó, information, galera, informação, pessoal. Então, se você procura por textos não fictícios, muito provavelmente esse texto vai ser chamado de texto informativo, tá ok? Ou seja, aquele texto que vai trazer informação. Show de bola? E aí, gente, nós temos alguns exemplos aqui, olha só. Um livro sobre a vida animal, o ciclo da vida de algum animal, gente, é baseado na verdade, é naquilo que acontece na natureza, na realidade. Então, é um texto não fictício. Esse, sim, tem compromisso com a verdade, com a realidade, com os fatos. Outro exemplo, um documentary, olha só, um documentário, pessoal. Um documentário que passa na TV, ou que você assiste em algum lugar, esse documentário é também exemplo de texto não fictício. Ou seja, é aquele texto que se atém à realidade. Um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, ou um documentário sobre a história do Brasil. Você vai encontrar o quê? Fatos. Você vai encontrar o quê? Informação sobre aquilo que aconteceu. Tudo bem, gente? Muito cuidado. Às vezes, as pessoas utilizam-se de um fato para, a partir dali, criar uma ficção. Como assim, professor? Eles pegam um fato, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, como a gente deu o exemplo agora há pouco. O Holocausto. Galera, o Holocausto realmente aconteceu. Isso realmente é verdade, não é ficção. Contudo, o autor de um filme ou de um livro pode muito bem criar uma história a partir de personagens que não existiram, mas que, teoricamente, viveram naquele contexto. Aí, gente, foi utilizado um contexto não fictício, mas o conteúdo, ele é fictício, tá bom? Ele é ficcional. Porque aqueles personagens talvez nem existido tenham. Se eles nem existiram, é óbvio que você está usando a sua imaginação. E a partir disso, não tem como ser um texto não ficcional. Ok, gente? Pessoal, tá entendida a diferença entre textos fictícios e textos não fictícios? Podemos passar para o próximo? Dá um joinha aí para mim, ver se vocês estão pegando aqui o conteúdo, hein? Diz aí para mim se está ficando claro, pessoal. Se não, eu dou mais alguns exemplos, sem problema nenhum, tá? Então, gente, quando a gente pensa em textos ficcionais, que é o que a gente vai começar o encontro de hoje sobre, se tivermos tempo, a gente fala sobre textos não ficcionais. Mas, por hora, textos ficcionais. A gente pode pensar em alguns exemplos, olha só. A gente tem, por exemplo, as short stories. Professor, o que é uma short story? É um conto. O conto é uma história curta, que a gente chama em inglês de short stories. Estas são obras fictícias, olha só, costumam ter um curto espaço para mostrar, olha só, um conflito e a partir desse conflito ele vai capturar a sua atenção. Essa é a short story, o nosso conto. Outra possibilidade, gente, são as novels. Olha só, nosso ponto 2.
Novels, cuidado. Novel não é novela. Novels são romances, pessoal. Cuidado. Parece, mas não é. Palavras falsas cognatas. Aquelas que a gente chama de casca de banana. Cuidado para você não escorregar na casca de banana. Novel parece novela, mas não é. Novel é um romance. Tá ok, gente? Professor, por que a gente chama de novels, então? E por que a gente chama de novelas, então? Galera, a ideia é bem simples. Antes de existirem novelas, já existiam livros, já existiam romances. Contudo, as novelas, elas eram contracenadas através do rádio, as famosas radionovelas. Então, a partir daí é que você tem a ideia de novel, radionovela, que está interpretando, olha só, interpretando o nosso texto, o nosso livro, que é um romance. Tá ok, gente? É isso aí, então são novels. Professor, e as novelas? Olha só aí o número 3. Novelas, agora com 2 L's, tá? Essas aí, gente, são mais curtas. Então são as crônicas, aquelas histórias mais curtas, que não são contos, mas são menores do que os romances. Um romance tem 200 páginas, 300 páginas, até 400, dependendo do romance. Tem romances épicos que tem até 1000 páginas, galera. São divididos aí em volumes, porque são muito extensos, são muito grandes. Você pode lembrar, por exemplo, dos romances do Senhor dos Anéis, por exemplo, são enormes. Ou das Crônicas de Nárnia, são gigantescos. E nós temos também ficções históricas. Aí é muito legal, né, galera? Porque eu já tinha falado sobre isso com vocês. Aqueles textos que, por exemplo, embasam a literatura. Que eles podem trazer pessoas reais e eventos que são inventados, tá bom? Aquele contexto é usado para criar um evento que nem aconteceu. Ou personagens que não existiram. Imaginei que você pega um período difícil da história do Brasil, ou controverso, talvez a proclamação da República. É um período difícil, é um período controverso. Imagina aí que uma pessoa encontra o vestígio de algum personagem desconhecido aí e, a partir disso, inventa toda uma história, toda uma ficção a partir disso. Galerinha, esses são alguns exemplos. Então, galera, eu vou ficar aqui, olha só, nesses 2, pelo menos por enquanto. O conto e o romance. Beleza? O conto e o romance. Vamos lá, então? Esse aqui é o primeiro deles. Olha só. Esse é o nosso primeiro exemplo. Professor, esse aí tá difícil. Será? Vamos dar uma olhada juntos. Perseus and the Gorgon Medusa. E, professor, o título aí já tem algumas expressões que eu consigo identificar, hein? Perseu. E quem mais, galera? A Górgona Medusa. Professor, lembra aí um pouquinho da história da Medusa. Observa a imagem, gente. A imagem vai ajudar vocês. Quem não estiver lembrando aí dessa história, olha a imagem. Na verdade, essa imagem, pessoal, é a capa do livro. Olha só, a capa de um livro. Perseus and the Gorgon Medusa. Observa só, gente, que isso aqui faz parte da mitologia grega. Então, gente, aqui, na verdade, é o que a gente chama de myth. É um mito, pessoal, é um mito, é um myth. E aqui, gente, a gente tem algo fictício, algo ficcional. É claro que górgonas não existem. Uma mulher com cabelo cheio de cobra, é claro que isso não existe. Contudo, era a maneira das pessoas, à época, lá na Grécia Antiga, de expressarem a sua cultura. E, é claro, também uma forma de explicar os fenômenos que eles não entendiam ou que eles não conheciam à época. Se troveja, se tem um trovão,
É porque tinha um deus do trovão que soltava aquele trovão, um deus Zeus. Se tinha o sol, é porque tinha um deus Apolo, que era o deus do sol. Se tinha uma lua, e por aí vai. Também é uma expressão de cultura, mas também é uma expressão de conhecimento, de pensamento daquela época. Professor, mas está tudo errado. Como é que eu estou levando em consideração esse conhecimento? Pois é, meu querido aluno. Nem todo conhecimento simplesmente chega de bandeja. Primeiro você tem que pensar e refletir bastante até que esse conhecimento seja construído. Vamos para o nosso texto então? Galera, aí no caso é um exemplo de conto, porque nós temos uma história curta. No caso, uma história curta que faz parte, olha só, do contexto da mitologia grega. Inclusive, galera, são várias as possibilidades de mitologia, tá bom, gente? São várias as possibilidades. Você pode verificar mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica, mitologia egípcia e por aí vai. São muitas as possibilidades, tá bom? São muitas as possibilidades. Mas vamos lá, né, galera? Aqui a gente pode encontrar, eu vou apostar na leitura, lembrando sempre, a partir das palavras que eu conheço. Vamos lá. Então, já conheço aqui as primeiras, no caso, as personagens do título, né? O Perseu e a Medusa. Mas além deles, olha só, nós temos aqui ó, uma famosa história da mitologia grega, kill é o verbo matar. Então, alguém matou alguém. Da morte, olha só, da terrível Medusa, a terrível Górgona, Medusa, beleza. E quem foi que matou a Medusa? Foi um grande herói que se chamava Perseu, maravilha. Perseu, olha só, ele era um demigod. God, você pode ir ao dicionário que você encontra que é um deus. Demi, metade. Então ele era um semideus, demigod. Ele era um semideus, filho do deus do Olimpo, Zeus, que vocês sabem que é o deus dos deuses. Como ele era um semideus, ele também era filho de uma mulher mortal que se chamava Danaé. Beleza. O Perseu tentava matar a Medusa. The only mortal, o único mortal, a única mortal é a Medusa, a única mortal das 3 irmãs monstruosas. Então ela tinha mais 2 irmãs e ela era a única das 3 que poderia morrer, que era mortal. Ao invés de, olha que expressão legal, hein? Instead of, ao invés de hair, ao invés de cabelo, a Medusa tinha o quê, gente? Venomous snakes, cobras venenosas em sua cabeça. And anyone that would look, qualquer pessoa que olhasse em seus olhos, imediatamente se tornaria pedra. Turn into stone. With the help, então, com a ajuda e com a sabedoria da deusa Atena. Professor, a gente viu agora há pouco que God é Deus. E como é que eu digo deusa? Como é que eu trago para o feminino? Goddess. Olha só, coloca um outro D e aí o ESS. Goddess. Beleza? Então, com a ajuda e com a sabedoria da deusa Atena, o Perseu conseguiu se aproximar do monstro e aí ele fez isso olhando através do reflexo que ele utilizou, um escudo. E a partir disso ele cortou a cabeça do monstro. Galera, essa é uma história muito legal para você ler, tanto porque ela envolve toda a ação, todos os personagens e tudo mais, quanto porque a gente já conhece a história, né? Muito provavelmente, a grande maioria de vocês que está acompanhando nossa aula já conhecia a história. Então, você lê um texto. Olha a dica, hein? Olha a dica do professor Adriano. Ler um texto do qual você já sabe o enredo, que você já conhece, você já sabe o que vai acontecer. Você já tem essa ideia do que pode acontecer. Você lê esse texto em inglês, certamente vai te ajudar a
complementar o seu vocabulário, a compreender melhor o seu texto e, é claro, aprender a interpretar os textos em inglês de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais inteligente. Beleza, gente? Então, nós temos aqui o nosso primeiro texto sobre o Perseu e a Medusa. Show de bola! Vamos para mais um texto? Olha só, mais um exemplo, hein, galera? Lembrando-se que nós estamos tratando na aula de hoje sobre ficções, textos fictícios. Galera, esse é um exemplo de texto fictício muito legal mesmo. Nós temos aqui, gente, aquilo que eu falei para vocês mais cedo, de um autor que se utiliza de um contexto para poder escrever a sua obra. Isso é interessantíssimo porque ele faz isso de maneira tão parecida com o real que você até confunde o que é real e o que é fictício. Você fica tão próximo que fica até difícil às vezes de entender a fronteira do que é real e do que é ficção. Galera, esse daqui é um livro, olha só a capa do livro. Então aqui é um exemplo de romance, tá ok? Que se chama The Kite Runner. Em português ele foi traduzido como O Caçador de Pipas. É interessantíssimo, galera, porque muita gente já leu esse texto ou já assistiu ao filme. E aí você pode procurar, porque vale muito a pena. Fica aí a dica. No caso, o autor, olha só, é o Khaled Hosseini. Esse é o autor desse texto que ganhou vários prêmios, inclusive foi best-seller lá nos anos de 2000 e pouquinho, acho que 2002, 2003. Tá bom? Professor, dá aí um contexto para a gente, com certeza. Galera, na época da Guerra Fria, você deve lembrar muito bem, em que havia uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e aí alguns países se envolveram nessa disputa. E aí essa disputa se envolveram, inclusive, meio que sem querer, né? Um desses países foi o Afeganistão, principalmente por conta de suas ricas minas de petróleo. Então, galera, vai contar a história desse rapaz que é imigrante do Afeganistão, que foi para os Estados Unidos depois da invasão russa no território afegão. Tá ok, gente? Professor, e como é que eu faço para entender a verdade e a ficção nesse texto? Gente, o contexto ele é todo verdadeiro. Tudo isso aconteceu. Contudo, os personagens são personagens fictícios, histórias fictícias. Muito provavelmente, houve histórias próximas do que nós temos como, por exemplo, bombardeios, pessoas que ficaram feridas, pessoas que foram mutiladas, que morreram. Isso aconteceu, galera. Isso foi verdade. Mas a nossa história foi escrita pelo Khaled Hosseini e, é claro, ela é baseada como fruto da imaginação dele, mesmo que dentro desse contexto da invasão dos soviéticos ao Afeganistão durante a década de 1970. Tá bem, gente? Beleza, então vamos ler um pouquinho sobre o Kite Runner. Vamos ler um pouquinho sobre o Caçador de Pipas. Olha só, The Kite Runner é o título do nosso texto, por isso ele se encontra em itálico, é o título do livro, conta a história do Amir. Pessoal, esse é o personagem principal, ele é o Amir. O Amir, ele é um Sunni Muslim, então ele é muçulmano e ele é um muçulmano sunita. Vocês devem lembrar que os muçulmanos têm essas duas possibilidades, sunitas e xiitas. No caso, ele era um sunita. E ele estava, olha só, lutando por um espaço no mundo, por conta, olha só, dos efeitos de uma quantidade enorme, ou seja, uma série de eventos traumáticos em sua infância. Galera, viver uma infância em um país em guerra, certamente é um evento traumático.
Já um adulto, olha só, an adult Amir, como adulto, ele tem uma novel. Já falamos sobre novel, né? Novel é um romance. Ele escreve, ele é um escritor. Ele escreve uma novel, um romance, já nos Estados Unidos, nos dias de hoje, no tempo presente. E aí ele faz uma vaga referência aos eventos que aconteceram. And then the novel flashes back. Aí, pessoal, olha que recurso legal. O famoso flashback. A história volta no tempo para explicar os eventos como aconteceram. Volta lá para a infância no Afeganistão. E aí vai mostrar para ele, mostrar para o leitor, melhor dizendo, vai mostrar para nós leitores todo o contexto, como é que aconteceu essa imigração forçada de pessoas por conta da guerra. In addition, olha só, em adição, ademais, além desta childhood, essa infância típica, essas experiências que ele teve que lutar por conta de do seu relacionamento com o seu pai, do qual ele chama de Baba, e, é claro, determinar, olha só, a natureza exata dessa relação que ele tem com o Hassan. O Hassan, pessoal, na história, é o melhor amigo do Amir, mas observa só, ele é um Shia. Então, pessoal, ele termina sendo um servo muçulmano. Perceba aí a relação de classes, a relação de poder. Então, gente, por conta de uma etnia, características físicas fazem com que a sociedade determine que ele seja menor, ele seja inferior, que ele seja subalterno ao Amir. E aí, pessoal, eventualmente, tudo isso se desenrola a partir dessas decisões adolescentes. E, é claro, tem várias repercussões. Along the way, nesse caminho, nós leitores temos as possibilidades de perceber as experiências de como é grow up, olha só, crescer lá no Afeganistão, tendo apenas um pai, olha só, apenas o pai dele, a mãe dele faleceu de parto. E, é claro, uma situação que nós temos imensas similaridades com vários lares contemporâneos. Pessoal, a história que ele conta da imigração forçada para os Estados Unidos, deixando o Afeganistão, também é contando a própria história do autor, que é o Khaled Hosseini. Khaled Hosseini, inclusive, é hoje o embaixador dos Estados Unidos no que se refere a pessoas refugiadas do Afeganistão. Então, pessoal, é uma pessoa importantíssima no mundo de hoje, que escreveu, inclusive, mais outros 2 romances e um livro de poesias. Os outros 2 romances são A Cidade do Sol e O Silêncio das Montanhas. Fica aí também essas 2 dicas de livros maravilhosos para que vocês possam ler, tá bom? E aí, gente, o Kite Runner é o mais famoso de todos, o Caçador de Pipas é o mais famoso de todos. Esse teve uma adaptação para filme. Então, se você quiser procurar o filme, você também encontra. Mas os outros 2 livros que eu mencionei ainda estão em processo. Não sei se vão ter filmes ou não, mas os livros são já dicas excelentes para você entender um pouco melhor sobre cultura, sobre o desenvolvimento dessa disputa, os efeitos que a guerra teve, porque a gente fala assim, né, galera, Guerra Fria, não houve disputa armada. Onde? Em alguns locais, sim, isso aconteceu, e o Afeganistão pode ser citado como um exemplo do qual houve muita destruição e muitos problemas, do qual resultou, inclusive, um dos mais temidos grupos terroristas do mundo, que é o Talibã. Tá ok, gente? Então, observar isso é importantíssimo para a compreensão do mundo. Mais uma vez, esse é um exemplo de
texto fictício. Cuidado, 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 porque o texto fictício, nesse caso, não é um texto fantasioso. Esse é um texto que pega eventos da vida real, que realmente aconteceram e que traz personagens fictícios, uma história que não aconteceu de verdade, uma história inventada, mas que tem certamente muito valor para trazer e mostrar a cultura, os costumes, a língua e, é claro, todo esse arcabouço riquíssimo da cultura afegã. Beleza, gente? Pessoal, nosso tempo está encerrando. Olha só, temos apenas um minutinho para finalizar o encontro de hoje. Então, gente, eu finalizo por aqui. Olha só, foi um prazer enorme estar com vocês nessa noite de segunda-feira, a primeira desse segundo semestre, e eu reafirmo o nosso compromisso de estarmos juntos todas as segundas-feiras. Galerinha do EJA 6, um prazer enorme compartilhar a minha sala de aula com vocês e eu encontro vocês na próxima segunda-feira. Um abraço e até mais. Bye bye. See you.